Boa noite, meu nome é Naida Ismael, sou do curso de Contabilidade e Auditoria do primeiro ano, estudante do ensino. No presente trabalho, vou falar do resumo do quadro de movimentação de contas. Dizer que a natureza e movimentação das contas é basicamente uma escrituração contabilística que envolve o registro de todas as transações de uma entidade, como compras, vendas e pagamentos, seguindo o modelo de partidas dobradas do débito e crédito. As contas são classificadas como ativo, passivo, capital próprio, gastos e rendimentos, onde o capital próprio é a diferença entre ativo e passivo e resultado do período é a diferença entre gastos e rendimentos. As regras de débito e crédito das contas, ela movimenta-se da seguinte forma. As contas do ativo, elas debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições. E as contas do passivo, elas creditam-se pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. As contas do capital próprio, elas creditam-se pelos aumentos, debitam-se pelas diminuições. Os gastos, eles debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições. E, por fim, os rendimentos creditam pelos aumentos e debitam-se pelas... Vou começar... o plano de contas PGC constam 8 classes. Eu vou começar da classe 1, dos meios financeiros. A classe 1 dos meios financeiros, ela tem as contas do ativo. Eu falei antes que as contas do ativo, elas debitam-se pelos saldos iniciais e pelos aumentos e creditam-se pelas suas diminuições. 1.1 Caixa é a primeira conta da classe dos meios financeiros. A conta caixa registra todo o dinheiro em espécie que a empresa tem guardado. A sua movimentação segue-se da seguinte forma. Ela debita quando a empresa recebe dinheiro em mãos. Neste caso, é uma entrada porque estamos a receber o dinheiro. E credita quando a empresa paga algo em dinheiro. Neste caso, é uma saída. Em seguida, temos a conta bancos, 1.2. A conta bancos, ela consta todo o dinheiro da empresa que está em contas bancárias. A conta bancos tem subcontas. Vou citar aqui as subcontas da conta bancos, que é 1.2.1, depósitos à ordem, que é o dinheiro disponível para usar imediatamente na conta corrente. Ela debita pelos depósitos ou transferências que chegam à conta e credita os pagamentos ou retiradas feitas da conta. A outra subconta é 1.2.2, depósitos com pré-aviso, que é o dinheiro que só pode ser retirado se avisarem o banco com antecedência. Ela debita quando a empresa coloca dinheiro nessa conta e credita quando a empresa retira dinheiro dessa conta. A outra subconta é 1.2.3, depósitos a prazo, que é o dinheiro aplicado por um tempo fixo para render juros. Ela debita quando a empresa investe nesse tipo de depósito e credita quando o dinheiro é resgatado ou transferido. Depois temos a conta 1.3, outros investimentos financeiros. Outros investimentos financeiros também têm algumas subcontas. Os outros instrumentos financeiros são outros investimentos financeiros que a empresa tem e também tem as seguintes subcontas. 1.3.1, que são derivados. São contratos para proteger a empresa de mudanças no mercado. Por exemplo, a variação de preços,
Ela debita quando a empresa ganha dinheiro com esses contratos e credita quando a empresa perde dinheiro ou encerra o contrato. Outra subconta é 1.3.2, os detidos para negociação, que são investimentos feitos para vender rapidamente e ganhar lucro. Elas debitam quando a empresa compra esses investimentos e credita quando vende ou perde valor nesses investimentos. Temos a outra subconta, que é 1.3.3, outros instrumentos ao justo valor, que são investimentos que mudam de valor com base no mercado. Elas debitam quando o valor de investimento aumenta ou a empresa compra mais e credita quando o valor diminui ou a empresa vende. Em seguida, temos a classe 2, a classe dos inventários e ativos biológicos. Esta classe abrange tudo que a empresa utiliza ou mantém para produção, venda ou consumo, como mercadorias, matérias-primas e ativos biológicos, que são animais ou plantas. Conta 2.1 Compras. Refere-se às aquisições de bens para estoque. Ela tem as seguintes subcontas. 2.1.1 Mercadorias. São produtos comprados para revenda. Ela debita quando as mercadorias são compradas e credita pelas devoluções ou ajustes e pela entrada de mercadorias no armazém. Temos a outra subconta 2.1.2, que são matérias-primas e auxiliares, são bens utilizados na produção. Tem a subconta 2.1.2.1, matérias-primas, são itens principais na fabricação do produto. 2.1.2.2, matérias auxiliares, são itens de suporte no processo produtivo. 2.1.2.3, materiais. 2.1.2.3.1 Combustíveis e lubrificantes para máquinas ou veículos. 2.1.2.3.2 Embalagens comerciais usadas para empacotar produtos. 2.1.2.3.3 Peças e sobressalentes são usados de reposição de equipamentos. 2.1.2.3.9 Materiais diversos são outros itens. Depois temos a subconta 2.1.7 Devoluções de compras. Esta subconta ela ajusta compras devolvidas ao fornecedor e ela acredita pelo valor das devoluções. Em seguida, temos a subconta 2.1.8, que são descontos e abatimentos em compras, que são benefícios recebidos nas compras, e credita pelo registro de descontos recebidos. Em seguida, temos a conta 2.2 Mercadorias. A conta mercadorias também tem subcontas, que é 2.2.1 Mercadorias em trânsito, que são mercadorias compradas, mas ainda não recebidas. Ela debita pela compra de mercadorias em trânsito e credita quando chegam ao estoque. Temos a outra subconta 2.2.2 Mercadorias em poder de terceiros. São mercadorias enviadas para parceiros, mas ainda pertencentes à empresa. Em seguida, temos a conta 2.3 Produtos acabados e intermédios. A conta 2.3 também tem subcontas, que é 2.3.1 Produtos acabados em poder de terceiros. São produtos prontos que a empresa enviou para outros, mas ainda são delas. Ela debita quando os produtos são enviados e credita quando são devolvidos ou vendidos. Em seguida, temos a conta 2.4 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, que tem as seguintes subcontas: 2.4.1 Subprodutos, que são produtos secundários do processo produtivo,
E a subconta 2.4.2, que são desperdícios, resíduos e refugos, são itens sem valor comercial direto, mas podem ser reaproveitados ou vendidos. Temos a conta 2.5, produtos ou serviços em curso. Refere-se a bens ou serviços que estão sendo fabricados ou prestados, mas não foram concluídos. Em seguida, temos a conta 2.6, matérias-primas, auxiliares e materiais. É similar à conta 2.1, a subconta da conta 2.1, compras, que é 2.1.2, mas voltada para o estoque já adquirido. Em seguida, temos a conta 2.7, ativos biológicos, que tem as seguintes subcontas: 2.7.1 de produção, são animais ou plantas utilizados para gerar outros bens, por exemplo, um gado leiteiro. Depois temos a subconta 2.7.2, que são consumíveis, são animais ou plantas destinados à venda direta ou consumo. Em seguida, temos a conta 2.8, regularização de inventários. É usada para ajustar saldos de estoque após contagens ou avaliações. Ela debita pelo ajuste de valores para cima quando aumenta o estoque e credita quando ajusta valores para baixo, reduzindo o estoque. Em seguida, temos a conta 2.9, ajustamento para o valor realizável líquido. Registra perdas no estoque devido à desvalorização. Ela debita pelo reconhecimento de perdas e credita pela recuperação do valor. Classe 3, investimentos de capital. Essa classe abrange os investimentos realizados pela empresa em ativos financeiros, tangíveis, intangíveis e outros investimentos relacionados ao capital da empresa. Temos a conta 3.1, investimentos financeiros. São investimentos feitos em outras empresas ou outros instrumentos financeiros. Tem as seguintes subcontas: 3.1.1, investimentos em subsidiárias. São participações em empresas controladas pela entidade. Temos a outra subconta 3.1.2, investimentos em associadas. São participações em empresas em que a entidade exerce uma influência significativa. Temos a outra subconta 3.1.3, investimentos em entidades conjuntamente controladas, que são participações em joint ventures. Temos a outra subconta 3.1.4, outros investimentos financeiros, que são investimentos que não se encaixam nas categorias acima que vim falando. Temos a outra subconta 3.1.5, investimentos detidos até a maturidade. São títulos financeiros que a empresa planeja manter até o vencimento. Temos a subconta 3.1.6, que são outros investimentos disponíveis para a venda. São investimentos financeiros que podem ser vendidos a qualquer momento. E essa conta, toda essa conta e todas essas subcontas, elas debitam quando a empresa compra ou investe e credita quando vende, recebe rendimentos ou ajusta perdas. Conta 3.2, ativos tangíveis. Ativos tangíveis são bens físicos de longa duração utilizados na operação da empresa. Tem as seguintes subcontas: 3.2.1 construções, 3.2.1.1 edifícios industriais, que são fábricas ou galpões, 3.2.1.2 edifícios administrativos e comerciais, que são escritórios, lojas, 3.2.1.3 edifícios para habitação e outros fins sociais, são residências ou instalações para funcionários. 3.2.1.6 vias de comunicação e construções afins, são estradas ou infraestruturas. 3.2.2 equipamento básico.
são máquinas e equipamentos usados na produção. 3.2.3 Mobiliário e equipamento administrativo são mesas, cadeiras, computador de escritório. 3.2.4 Equipamento de transporte são veículos da empresa. 3.2.5 Taras e vasilhame são embalagens reutilizáveis. 3.2.6 Ferramentas e utensílios são ferramentas manuais ou de apoio. 3.2.7 Ativos de exploração e avaliação de recursos minerais são equipamentos usados na extração de minerais. 3.2.9 Outros ativos tangíveis são ativos físicos que não se encaixam nas categorias anteriores. Toda essa conta e todas essas subcontas, elas debitam quando a empresa adquire ou melhora o ativo e credita quando vende ou ajusta a depreciação. Seguimos para a conta 3.3, ativos intangíveis. São ativos não físicos que geram valor para a empresa. Ela tem as seguintes subcontas. 3.3.1 Despesas de desenvolvimento são gastos com pesquisa e desenvolvimento que geram valor futuro. 3.3.2 Propriedade industrial e outros direitos são patentes, marcas registradas e licenças. 3.3.3 Goodwill é a diferença paga ao adquirir outra empresa acima do valor justo dos seus ativos líquidos. 3.3.4 Ativos de exploração e avaliação de recursos minerais são direitos de exploração de recursos. Elas debitam pelo reconhecimento ou aquisição de ativos intangíveis e creditam pela amortização ou baixa do ativo. 3.4 Investimento em curso. São investimentos em andamento que ainda não foram concluídos. Tem as seguintes subcontas. 3.4.2 Ativos tangíveis, que são construções ou equipamentos em processo de instalação. 3.4.3 Ativos intangíveis são projetos de software ou desenvolvimento de marcas em progresso. Elas debitam pelos gastos realizados no investimento e creditam quando o investimento é concluído e transferido para outra conta. Conta 3.5 Ativos não correntes detidos para venda. São ativos que a empresa decidiu vender, mas ainda não vendeu. Elas debitam quando o ativo é transferido para essa categoria e creditam quando o ativo é vendido. 3.6 Ativos tangíveis de investimento. São bens físicos mantidos para gerar renda, como aluguéis. Elas debitam quando a empresa adquire e creditam por ajustes por depreciação ou venda. 3.8 Amortizações acumuladas. Amortizações acumuladas registra a perda de valores de ativos tangíveis e intangíveis ao longo do tempo. Ela tem as seguintes subcontas. 3.8.2 Ativos tangíveis, que é a depreciação de bens físicos. Tem a subconta 3.8.3 Ativos intangíveis, que é a amortização de bens intangíveis. 3.8.6 Ativos tangíveis de investimento, que é a depreciação de imóveis para aluguel. 3.8.7 Ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, que é a redução do valor de equipamento de mineração. Ela debita quando o ativo é vendido ou retirado de uso e credita pelo registro periódico da apreciação ou amortização. Por último, temos a conta 3.9, imparidade acumulada de investimentos de capital. Refere-se a perdas no valor recuperável de investimentos e ativos. Tem as seguintes subcontas. 3.9.1 Investimentos financeiros. São perdas nos valores de ações ou participações. 3.9.2 Ativos tangíveis. Perda de valor em edifícios ou máquinas. 3.9.3 Ativos intangíveis. É a perda de valor em marcas ou patentes. 3.9.5 Ativos não correntes detidos para a venda.
é o ajuste no valor de venda. 3.9.6 Ativos tangíveis de investimento. É a redução no valor de imóveis para aluguel. 3.9.7 Ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. É a perda do valor de ativos minerais. Ela debita quando o valor do ativo é recuperado e credita pelo reconhecimento de perda. Classe 4. Contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos. Nesta classe existem contas do ativo e contas do passivo. As contas do ativo são a 4.1 clientes e 4.5 outros devedores, que elas debitam-se pelos seus saldos iniciais e pelos aumentos e creditam pelas diminuições. As restantes contas são contas do passivo, elas creditam pelos saldos iniciais e pelos aumentos e creditam pelas suas diminuições. Esta classe envolve contas que lidam com os valores que a empresa tem a pagar ou a receber, bem como impostos, contribuições e outros ajustes de valores a serem pagos ou recebidos no futuro. A conta 4.1 Clientes refere-se aos valores que a empresa tem a receber de seus clientes. A conta clientes tem subcontas também, que é 4.1.1 clientes conta corrente, que é o dinheiro a receber dos clientes de forma contínua, é uma conta corrente. 4.1.2 Clientes títulos a receber. São valores a receber de clientes por meio de títulos, como cheques ou promissórias. 4.1.8 Clientes de cobrança duvidosa. São valores de clientes que são difíceis de cobrar. Existe risco de não pagamento. 4.1.9 Adiantamentos de clientes. São valores que os clientes já pagaram antecipadamente pela mercadoria ou serviço. Temos a conta 4.2 Fornecedores, que refere-se aos valores que a empresa deve pagar aos seus fornecedores. Tem as seguintes subcontas. 4.2.1 Fornecedores conta corrente são valores devidos aos fornecedores que estão em conta corrente como uma espécie de linha de crédito. 4.2.2 Fornecedores títulos a pagar são dívidas para com os fornecedores que são pagas por meio de títulos, como cheques ou promissórias. 4.2.9 Adiantamentos aos fornecedores são pagamentos antecipados feitos aos fornecedores. Conta 4.3 Empréstimos obtidos refere-se aos valores que a empresa recebeu como empréstimo e precisa pagar no futuro. Tem as seguintes subcontas. 4.3.1 Empréstimos bancários são empréstimos obtidos de bancos. E tem duas subcontas, que é 4.3.1.1 de curto prazo, são empréstimos a serem pagos em menos de um ano. Tem a subconta também 4.3.1.2 de médio e longo prazo, que são empréstimos a serem pagos após um ano. Tem também a subconta 4.3.2, que são empréstimos por obrigações, são dívidas contraídas por meio de emissão de títulos de dívida, obrigações. Nesta subconta tem também as duas subcontas, que é 4.3.2.1 Convertíveis, que são empréstimos que podem ser convertidos em ações. 4.3.2.2 Não convertíveis são empréstimos que não podem ser convertidos em ações. 4.3.3 Empréstimos por títulos de participação são empréstimos adquiridos por meio de títulos que conferem participação nos lucros.
4.3.9 Outros empréstimos obtidos. São outros tipos de empréstimos não especificados. Conta 4.4 Estado. Refere-se aos impostos e contribuições relacionados ao governo. Tem as seguintes subcontas. 4.4.1 Imposto sobre o rendimento. São impostos relacionados ao lucro da empresa. 4.4.1.1 Estimativa de imposto. É a previsão do imposto que a empresa deverá pagar. 4.4.1.2 Pagamentos por conta. São pagamentos antecipados do imposto de renda. 4.4.1.3 Pagamento especial por conta. São pagamentos adiantados dos impostos em certas condições. 4.4.2 Impostos retidos na fonte. São impostos que a empresa retém ao pagar salários, rendimentos, por aí em diante. Tem as seguintes subcontas. 4.4.2.1 a 4.4.2.5 São diferentes tipos de rendimentos sujeitos à retenção, como salários, rendimentos profissionais, rendimentos de capital. E temos a subconta 4.4.3 Imposto sobre o valor acrescentado. Neste caso, IVA. São impostos relacionados ao valor acrescentado na venda de bens ou serviços, que tem as seguintes subcontas. 4.4.3.1 IVA suportado. É o IVA pago pela empresa ao comprar bens ou serviços para a empresa. 4.4.3.2 IVA dedutível. É o IVA que a empresa pode recuperar ao vender produtos ou serviços. 4.3.3 IVA liquidado. É o IVA que a empresa deve pagar sobre as suas vendas. 4.3.4 IVA de regularizações. São ajustes no IVA, como quando a empresa deve ou tem direito a um reembolso. 4.4.3.5 IVA de apuramento. É a apuração do valor de IVA devido ou a recuperar. 4.4.3.6 IVA de liquidações oficiosas. Quando a autoridade fiscal determina o valor do IVA a ser pago. 4.4.3.7 IVA a pagar. É o IVA que a empresa deve ao Estado. 4.4.3.8 IVA a recuperar. É o IVA que a empresa tem a receber de volta. 4.4.3.9 IVA reembolsos pedidos. É o pedido de reembolso do IVA pago. 4.4.4 Restantes impostos. São outros impostos, como impostos de selo e impostos municipais. 4.4.5 Retificações de impostos. São ajustes feitos em declarações de impostos, como correções de erros. 4.4.6 Impostos diferidos. São impostos que a empresa pagará ou receberá no futuro. 4.4.6.1 Ativos por impostos diferidos. São valores que a empresa tem direito de recuperar. 4.4.6.2 Passivos por impostos diferidos. São valores que a empresa deve pagar no futuro. 4.4.9 Contribuições para o INSS. São contribuições sociais para a segurança social. Seguimos com a conta 4.5 Outros devedores. Esta conta refere-se a valores que a empresa tem a receber de outras partes que não são clientes diretos, como a subconta 4.5 Pessoal. São valores que a empresa deve receber relacionados a funcionários ou membros da administração.
tem as seguintes subcontas. 4.5.1.1 Adiantamentos aos órgãos sociais. São valores antecipados aos membros da administração da empresa. 4.5.1.2 Adiantamentos aos trabalhadores. São pagamentos antecipados feitos aos empregados. 4.5.1.3 Benefícios pós-emprego. São valores relativos a benefícios concedidos aos empregados após o término do emprego. 4.5.1.8 Outras operações com órgãos sociais. São outras transações com os membros da administração. 4.5.1.9 Outras operações com trabalhadores. São outras transações com os funcionários que não se enquadram nas anteriores. 4.5.2 Subscritores de capital. São valores a receber de quem subscreveu capital para a empresa. 4.5.2.1 Estado e outros organismos públicos. São valores a receber de entidades públicas. 4.5.2.2 Entidades privadas. São valores a receber de entidades privadas. 4.5.2.9 Outras entidades. São valores a receber de outras fontes. 4.5.3 Obrigacionistas. São valores a receber de investidores que compraram as obrigações emitidas pela empresa. 4.5.4 Devedores, sócios, acionistas ou proprietários. São valores a receber dos sócios ou acionistas da empresa. 4.5.4.1 Empréstimos concedidos. São empréstimos feitos pelos sócios ou acionistas à empresa. 4.5.4.2 Adiantamentos por conta de lucros. São adiantamentos feitos pelos sócios em relação aos lucros futuros. 4.5.4.3 Resultados atribuídos. São lucros ou dividendos atribuídos aos sócios. 4.5.4.4 Lucros disponíveis. São lucros que podem ser retirados ou distribuídos aos sócios ou acionistas. 4.5.4.9 Outras operações. São outras transações com sócios ou acionistas. 4.5.5 Subsídios a receber. São valores a receber em forma de subsídios. 4.5.5.1 Estado e outros organismos públicos. São subsídios a serem recebidos de entidades públicas. 4.5.5.2 Entidades privadas. São subsídios a serem recebidos de entidades privadas. 4.5.9 Devedores diversos. São valores a receber de fontes diversas que não se enquadram nas categorias acima. Temos a conta outros credores. A conta outros credores refere-se a valores que a empresa deve pagar às outras partes que não são fornecedores diretos. 4.6.1 Fornecedores de investimento de capital. São dívidas com fornecedores relacionados a investimentos em capital. 4.6.1.1 Fornecedores de investimento de capital conta corrente. São dívidas de longo prazo com fornecedores de investimentos em capital em conta corrente. 4.6.1.2 Fornecedores de investimento de capital, títulos a pagar. São dívidas com fornecedores em forma de títulos a pagar. 4.6.1.3 Fornecedores de investimentos de capital, adiantamentos. São pagamentos antecipados feitos aos fornecedores de investimento em capital. 4.6.1.4 Fornecedores de investimentos de capital, locação financeira. São dívidas por locação financeira com fornecedores de investimentos. 4.6.1.9 Outras operações. São outras transações com fornecedores de investimentos. 4.6.2 Pessoal. São dívidas relacionadas aos funcionários ou membros da administração. 4.6.2.1 Remunerações a pagar aos órgãos sociais. São salários e remunerações devidas aos membros da administração.
4.6.2.2 Remunerações a pagar aos trabalhadores. São salários e remunerações devidas aos empregados. 4.6.2.3 Benefícios pós-emprego. São os benefícios devidos aos funcionários após a conclusão de seus contratos de trabalho. 4.6.2.8 Outras operações com órgãos sociais. São outras transações com os membros da administração. 4.6.2.9 Outras operações com os trabalhadores. São outras transações com os empregados. 4.6.3 Sindicatos. São valores devidos aos sindicatos. 4.6.4 Credores por subscrições não liberadas. São valores devidos por subscrições de capital que ainda não foram totalmente pagas. 4.6.5 Obrigacionistas. São valores a serem pagos aos detentores de obrigações emitidas pela empresa. 4.6.6 Consultores, assessores e intermediários proprietários. São dívidas com consultores, assessores e intermediários. 4.6.7 Credores, sócios, acionistas ou proprietários. São dívidas para com os sócios ou acionistas. 4.6.7.1 Empréstimos obtidos. São empréstimos tomados de sócios ou acionistas. 4.6.7.3 Resultados atribuídos. São dividendos ou lucros atribuídos aos sócios ou acionistas. 4.6.7.4 Lucros disponíveis. São lucros a serem distribuídos ou retirados pelos sócios ou acionistas. 4.6.9 Credores diversos. São outras dívidas com partes diversas não especificadas. 4.7 Conta 4.7 Perdas por imparidades acumuladas de contas a receber. Refere-se às perdas acumuladas relacionadas a contas a receber que são consideradas de difícil recuperação. Tem as seguintes subcontas. 4.7.1 Clientes. São perdas acumuladas devidas a clientes com contas de difícil recuperação. Subconta 4.7.2 Outros devedores. São perdas acumuladas de outros devedores não relacionados a clientes. Conta 4.8 Provisões. Refere-se a valores estimados que a empresa deve reservar para cobrir possíveis perdas ou obrigações futuras. Tem as seguintes subcontas. 4.8.1 Processos judiciais em curso. São provisões para cobrir potenciais custos com processos judiciais. 4.8.2 Acidentes no trabalho e doenças. São provisões para cobrir custos com acidentes de trabalho e doenças. 4.8.3 Impostos. São provisões para obrigações fiscais. 4.8.4 Reestruturação de negócios. São provisões para custos relacionados à reestruturação da empresa. 4.8.5 Contratos onerosos. São provisões para cobrir perdas em contratos que geram obrigações onerosas. 4.8.6 Garantias a clientes. São provisões para cobrir garantias oferecidas aos clientes. 4.8.7 Perdas em contratos de construção. São provisões para perdas em contratos de construção. 4.8.9 Outras provisões. São outras provisões para riscos e perdas não especificados. Por último, temos a conta 4.9 Acréscimos e diferimentos. Refere-se a ajustes temporários de receitas e despesas que não foram reconhecidos no momento da transação. Tem as seguintes subcontas. 4.9.1 Acréscimos de gastos, que são despesas que foram incorridas, mas que serão pagas no futuro. 4.9.1.1 Juros a pagar. São juros a pagar em futuras transações financeiras.
4.9.1.2 Remunerações a pagar são salários e remunerações que ainda não foram pagos. 4.9.1.9 Outros acréscimos de gastos são outros tipos de despesas que serão pagas no futuro. 4.9.2 que são rendimentos diferidos, são receitas que foram recebidas, mas que serão reconhecidas no futuro. 4.9.2.1 Prêmios de emissão de obrigações são prêmios recebidos pela emissão de obrigações que serão reconhecidos no futuro. 4.9.2.2 Prêmios de emissão de títulos de participação é similar ao anterior, mas para títulos de participação. 4.9.2.3 Créditos de contratos de construção são créditos a serem reconhecidos de contratos de construção. 4.9.2.4 Subsídios para investimentos são subsídios recebidos para investimentos que serão reconhecidos ao longo do tempo. 4.9.2.9 Outros rendimentos diferidos são outros rendimentos que serão reconhecidos no futuro. 4.9.3 Acréscimos de rendimentos refere-se a rendimentos que a empresa tem direito de receber, mas que serão reconhecidos no futuro. Ou seja, a receita ainda não foi contabilizada, mas já existe o direito de recebê-la. Tem as seguintes subcontas. 4.9.3.1 Juros a receber são rendimentos provenientes de juros que a empresa tem direito de receber, mas que serão reconhecidos no futuro, por exemplo, juros de empréstimos concedidos. 4.9.3.3 Créditos de contratos de construção são rendimentos provenientes de contratos de construção que serão recebidos futuramente. Esses créditos são reconhecidos conforme o andamento da obra ou contrato de construção. 4.9.3.9 Outros acréscimos de rendimentos são qualquer outro tipo de rendimento que a empresa tem direito a receber, mas que será reconhecido em um momento posterior. Pode incluir rendimentos relacionados às operações específicas ou transações pontuais. 4.9.4 Gastos diferidos refere-se a custos ou despesas incurridos pela empresa que serão reconhecidos ao longo do tempo, ou seja, a despesa foi paga ou incurrido, mas seu reconhecimento contábil será feito futuramente. 4.9.4.1 Desconto de emissão de obrigações representa o desconto concedido na emissão de obrigações, que é um gasto a ser amortizado ao longo da vida útil do título emitido. Esse desconto é reconhecido como despesa ao longo do tempo. 4.9.4.2 Desconto de emissão de títulos de participação é semelhante ao desconto de emissão de obrigações, mas no caso de títulos de participação, por exemplo, os títulos que representam participação em uma empresa. O desconto concedido na emissão desses títulos será reconhecido como despesa ao longo de sua vida útil. 4.9.4.9 Outros gastos diferidos. Qualquer outro tipo de gasto que foi pago, mas será reconhecido em períodos futuros. Pode envolver diferentes tipos de despesas que não se enquadram nas categorias anteriores, como custos relacionados a investimentos, seguros ou outras obrigações. Classe 5 Capital próprio. A classe 5 refere-se ao valor investido pelos proprietários da empresa, juntamente com os lucros ou perdas acumulados ao longo do tempo que pertencem aos acionistas ou sócios. O capital próprio é uma medida importante da solidez financeira de uma empresa. Temos a conta 5.1 Capital. Corresponde ao valor que foi originalmente investido pelos sócios ou acionistas na empresa, incluindo o capital social, que é o valor declarado no momento da constituição ou aumento de capital.
Conta 5.2 Ações ou cotas próprias. Refere-se às ações ou cotas que uma empresa pode adquirir de volta no mercado. Quando uma empresa recompra suas próprias ações ou cotas, isso pode reduzir o número de ações em circulação. A conta 5.2 tem duas subcontas, são 5.2.1 valor nominal, o valor que é atribuído a cada ação ou cota que no momento da emissão. Esse valor é fixado no Estatuto Social da empresa e não reflete o valor de mercado da ação ou cota. 5.2.2 Descontos e prêmios. Refere-se aos ajustes no valor das ações ou cotas quando elas são compradas ou vendidas no mercado. O desconto ocorre quando as ações são compradas abaixo do valor nominal e o prêmio ocorre quando são compradas acima do valor nominal. Conta 5.3 Prestações suplementares. São valores adicionais que os acionistas ou sócios devem aportar à empresa, além do capital social, normalmente para financiar necessidades de capital. As prestações suplementares podem ser exigidas de acordo com os estatutos sociais. Conta 5.4 Prêmios de emissão de ações ou cotas. Refere-se ao valor pago pelos acionistas ou sócios acima do valor nominal das ações ou cotas emitidas. Esse valor adicional é conhecido como o prêmio de emissão e representa um valor que a empresa recebe acima do valor nominal das ações ou cotas, geralmente quando há uma emissão de novas ações. Conta 5.5 Reservas. As reservas representam uma parte dos lucros da empresa que são retidos para fins específicos, como proteção contra riscos ou financiamento de investimentos futuros. A conta 5.5 tem três subcontas, que são 5.5.1 Reservas legais. São reservas que a empresa é obrigada por lei a constituir, geralmente uma porcentagem dos lucros anuais. Em muitos países, a legislação exige que uma parte dos lucros seja destinada a reservas para proteção financeira da empresa. 5.5.2 Reservas estatuárias. São reservas que a empresa decide constituir com base em seus estatutos sociais, que podem ter objetivos específicos, como financiar a expansão da empresa ou cobrir perdas. 5.5.3 Reservas livres. São reservas que não têm um objetivo específico e podem ser usadas para qualquer finalidade que a empresa decidir. Geralmente são formadas com parte dos lucros que a empresa decide não distribuir como dividendos. Conta 5.6 Excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis. Refere-se a aumentos no valor de ativos tangíveis, como imóveis e equipamentos, e intangíveis, como patentes e marcas, que são registrados após uma reavaliação. Tem as seguintes subcontas. 5.6.1 Revalorizações legais. Quando a reavaliação é exigida por lei ou regulamentos específicos, os excedentes de revalorização são registrados como parte do capital próprio. 5.6.1.1 Antes de impostos diferidos. O valor da reavaliação antes de considerar os impostos diferidos que podem ser aplicados. 5.6.1.2 Impostos diferidos. Refere-se aos impostos que podem ser pagos ou recebidos no futuro, com base nas diferenças entre a contabilidade e a tributação. 5.6.2 Outros excedentes. São reavaliações que não são exigidas por lei, mas são realizadas pela empresa para refletir o valor do mercado dos ativos. 5.6.2.1 Antes de impostos diferidos.
é o valor dos excedentes de reavaliação antes da consideração dos impostos diferidos. 5.6.2.2 Impostos diferidos são os impostos aplicados sobre os excedentes de reavaliação reconhecidos no futuro. Conta 5.8 Outras variações no capital próprio. Refere-se a ajustes ou mudanças no capital próprio que não se enquadram nas categorias acima. 5.8.1 Variações no justo valor de instrumentos financeiros disponíveis para venda. Refere-se a mudanças no valor de mercado de instrumentos financeiros, como ações e títulos que são mantidos para venda. Essas variações impactam o capital próprio. 5.8.2 Ajustamentos por impostos diferidos. São mudanças nos impostos diferidos que afetam o capital próprio. Isso pode ocorrer quando há uma alteração nas expectativas de impostos a pagar ou a receber no futuro. 5.8.9 Outras variações. Refere-se a qualquer outra mudança no capital próprio que não se enquadre nas categorias anteriores, como ajustes decorrentes de eventos específicos ou não recorrentes. Por último, temos a conta 5.9 Resultados transitados, que são os lucros ou prejuízos acumulados ao longo do tempo que não foram distribuídos aos acionistas como dividendos. Esses resultados podem ser utilizados para financiar novas operações ou formar reservas dentro da empresa. Classe 6 Gastos e perdas. Esta classe engloba os custos e perdas que uma empresa enfrenta durante o seu funcionamento diário, abrangendo custos de produção, fornecimentos, serviços de terceiros e perdas financeiras. Vou começar com a conta 6.1, custo de inventários. A conta 6.1 refere-se aos custos associados à aquisição ou produção de bens que são consumidos no processo de produção ou vendidos. Tem as seguintes subcontas. 6.1.1 Custo dos inventários vendidos ou consumidos. Inclui todos os custos relacionados à venda ou consumo de inventários, como mercadorias e matérias-primas. 6.1.1.2 de mercadorias. Refere-se ao custo das mercadorias adquiridas para a revenda. 6.1.1.6 de matérias-primas auxiliares e materiais. Inclui o custo de materiais usados para o processo de produção. 6.1.1.6.1 Matérias-primas. São custos de materiais básicos usados diretamente na produção de bens. 6.1.1.6.2 Matérias auxiliares. São materiais auxiliares que suportam o processo de produção, mas não fazem parte diretamente do produto final. 6.1.1.6.3 Materiais. São outros materiais utilizados na produção. 6.1.1.7 Ativos biológicos. São custos relacionados com a produção ou consumo de ativos biológicos, como plantas ou animais. 6.1.2 Variação da produção. Refere-se às mudanças nos níveis de produção durante o período. 6.1.2.1 Produtos acabados e intermédios. Refere-se à produção que foi finalizada ou está em processo intermediário. 6.1.2.2 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos. São custos relacionados a materiais que não são vendidos ou que se tornam desperdícios. 6.1.2.3 Produtos e serviços em cursos. São custos associados a produtos ou serviços que ainda estão em produção. Conta 6.2 Gastos com pessoal. Refere-se aos custos e despesas relacionados aos trabalhadores da empresa. 6.2.1 Agora vou citar as subcontas. 6.2.1 Remunerações dos órgãos sociais. São pagamentos feitos aos administradores e diretores da empresa.
6.2.2 Remunerações dos trabalhadores. São pagamentos feitos aos empregados da empresa. 6.2.3 Encargos sobre remunerações. São custos adicionais relacionados com as remunerações, como impostos e contribuições sociais. 6.2.4 Benefícios pós-emprego. São custos relacionados a benefícios concedidos após o término do vínculo empregatício, como pensões. 6.2.5 Ajudas de custo. São pagamentos extras aos trabalhadores para cobrir despesas com deslocações ou outras necessidades. 6.2.5.1 Ajudas de custo tributáveis. São ajudas de custos que são tributadas. 6.2.5.2 Ajudas de custo não tributáveis. São ajudas de custos isentas de impostos. 6.2.6 Indemnizações. São pagamentos feitos aos trabalhadores por danos ou circunstâncias. 6.2.6.1 Indemnizações e risco segurável. São pagamentos relacionados a riscos cobertos por seguros. 6.2.6.2 Indemnizações e outras. São pagamentos de indemnização não relacionados a riscos seguráveis. 6.2.7 Seguros de acidente no trabalho e doenças profissionais. São custos com seguros relacionados a acidentes e doenças no trabalho. 6.2.8 Gastos de ação social. São despesas relacionadas com programas sociais para os trabalhadores. 6.2.9 Outros gastos com o pessoal. São outras despesas relacionadas com os trabalhadores não especificadas acima. Conta 6.3 Fornecimentos e serviços de terceiro. Refere-se a gastos com terceiros para fornecer bens ou serviços necessários para a operação da empresa. Tem as seguintes subcontas. 6.3.1 Subcontratos. São gastos com empresas ou indivíduos contratados para realizar parte do trabalho. 6.3.2 Fornecimentos e serviços. São custos com produtos e serviços adquiridos. Tem as seguintes subcontas. 6.3.2.1.1 Água. São custos com fornecimento de água. 6.3.2.1.2 Eletricidade. São custos com fornecimento de energia elétrica. 6.3.2.1.3 Combustíveis. São custos com combustíveis. 6.3.2.1.3.1 Gasóleo. São custos com combustível ou gasóleo. 6.3.2.1.3.1.1 Gasóleo. Viaturas ligeiras de passageiros. São gasóleos utilizados em viaturas ligeiras. 6.3.2.1.3.1.2 Gasóleo e outros. São gasóleos utilizados para outros fins. 6.3.2.1.3.2 Restantes combustíveis. São outros tipos de combustíveis. 6.3.2.1.3.2.1 Restantes combustíveis. Viaturas ligeiras de passageiros. São combustíveis para viaturas ligeiras. 6.3.2.1.3.2.2 Restantes combustíveis e outros. São outros combustíveis. 6.3.2.1.3.3 Lubrificantes. São custos com lubrificantes. 6.3.2.1.3.3.1 Lubrificantes. Viaturas ligeiras de passageiros. São lubrificantes para viaturas ligeiras. 6.3.2.1.3.3.2 Lubrificantes e outros. São lubrificantes para outros fins. 6.3.2.1.4 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido. São custos com ferramentas e utensílios usados no processo produtivo. E tem as outras subcontas que também são custos, que são a 6.3.2.1.5 Material de manutenção e reparação, 6.3.2.1.5.1 Material de manutenção e reparação viaturas ligeiras de passageiros,
6.3.2.1.5.2, que é material de manutenção e reparação de outros. 6.3.2.1.6, material do escritório. 6.3.2.1.7, que são livros e documentação técnica. 6.3.2.1.8 são artigos para oferta. 6.3.2.2.1 manutenção e reparação. 6.3.2.2 transportes de carga. 6.3.2.2.3 transportes de pessoal. 6.3.2.2.4 comunicações. 6.3.2.2.5 honorários são custos com serviços prestados por profissionais ou consultores. 6.3.2.2.6 comissões a intermediários são pagamentos a intermediários pelas vendas ou serviços realizados. 6.3.2.2.7 publicidade e propaganda são custos com campanhas publicitárias e outras formas de divulgação. 6.3.2.2.8 deslocações e estadias são custos com viagens e hospedagens de pessoal. 6.3.2.2.9 despesas de representação são custos com representação da empresa em eventos ou reuniões. Conta 6.4 perdas por imparidade do período. Imparidade refere-se à redução no valor recuperável de um ativo, ou seja, quando o valor de um ativo é maior do que o valor que pode ser recuperado dele. Tem as seguintes subcontas. 6.4.1 Ajustamentos de inventários para o valor realizável líquido. Este ajuste é feito quando o valor de mercado de um inventário, por exemplo, mercadorias ou matérias-primas, é menor do que o custo de aquisição ou produção. O valor do inventário é então ajustado para o valor realizável líquido, que é o preço de venda esperado menos os custos de venda. 6.4.2 Investimentos financeiros são ajustes de imparidade em investimentos financeiros que são realizados quando o valor de justo de um investimento cai abaixo do seu custo ou valor contábil. Isso pode acontecer em ações, títulos e outros ativos financeiros. As subcontas 6.4.3 a 6.4.7 ativos tangíveis, intangíveis, não correntes e outros. Estas contas se referem aos ajustes de imparidade feitos em ativos tangíveis como imóveis e equipamentos, intangíveis como patentes, software e outros tipos de ativos, quando seu valor de mercado ou utilidade é menor do que o valor registrado nos livros. 6.4.8 Contas a receber. São ajustes feitos em contas a receber quando há expectativa de que não será possível cobrar integralmente o valor devido. Esses ajustes podem ser dentro ou além dos limites fiscais, dependendo das regulamentações fiscais do país. Conta 6.5 Amortizações do período. A amortização é o processo de alocar o custo de um ativo intangível ou tangível ao longo de sua vida útil. No contexto do plano de contas, as amortizações dos períodos são relacionadas às seguintes subcontas: 6.5.1 a 6.5.4, que é a amortização de ativos tangíveis, intangíveis, tangíveis de investimento e de exploração e avaliação de recursos minerais. Cada tipo de ativo
possui uma vida útil distinta e a amortização é o processo contábil para refletir a redução do valor desses ativos ao longo do tempo. Temos a conta 6.6, provisões do período. Provisões são montantes que as empresas reservam para cobrir obrigações futuras que são incertas quanto ao valor ou ao momento em que ocorrerão, mas que provavelmente ocorrerão. Tem as seguintes subcontas. 6.6.1 Processos judiciais em curso. Refere-se à produção para perdas futuras decorrentes de litígios ou processos judiciais em que a empresa está envolvida. 6.6.2 a 6.6.3 Acidentes no trabalho, doenças profissionais e impostos. São provisões feitas para cobrir os custos relacionados a acidentes de trabalho, doenças profissionais ou impostos a pagar que ainda não foram cobrados, mas que são esperados. 6.6.4 São provisões para custos futuros associados à reestruturação da empresa, como fechamento de unidades, reconfiguração de operações e por aí em diante. 6.6.5 Contratos onerosos são provisões feitas quando a empresa tem um contrato que resultará em perdas futuras devido a termos desfavoráveis. 6.6.6 Garantias a clientes. São provisões relacionadas a custos futuros para cobrir eventuais garantias de produtos ou serviços fornecidos. 6.6.7 Perdas em contratos de construção. São provisões específicas para cobrir perdas esperadas em contratos de construção, como custos de reparos ou penalidades. 6.6.9 Outras provisões. São provisões diversas para despesas ou perdas não previstas nas contas anteriores. Conta 6.7 Perdas por redução do justo valor. Estas contas se referem às perdas registradas quando o valor do mercado ou o valor do justo de um ativo diminui. Tem as seguintes subcontas. 6.7.1 Instrumentos financeiros. São perdas reconhecidas quando o valor justo de instrumentos financeiros como ações, títulos, etc. diminui. 6.7.2 Ativos tangíveis de investimento. São perdas reconhecidas devido à redução do valor justo de ativos tangíveis de investimento, como imóveis. 6.7.3 Ativos biológicos. Refere-se à redução no valor justo de ativos biológicos, como plantas, árvores ou gado, no contexto de uma empresa agrícola. Temos a conta 6.8 Outros gastos e perdas operacionais. Esta seção abrange diversas despesas e perdas que não se enquadram diretamente nas categorias anteriores, mas ainda são relevantes para as operações da empresa. Tem as seguintes subcontas. 6.8.1 Despesas de investigação à pesquisa. São custos relacionados a atividades de pesquisas e desenvolvimento, muitas vezes considerados como uma despesa operacional. 6.8.2 Impostos e taxas. São contas que englobam diversos tipos de impostos, como IVA, imposto sobre veículos e taxas aduaneiras que a empresa deve pagar ao governo. 6.8.3 Perdas e investimentos de capital. Refere-se às perdas que ocorrem quando a empresa perde valor ou sofre prejuízo em seus investimentos de capital, como a venda de ativos. 6.8.4 Perdas em inventários e ativos biológicos. São perdas decorrentes de sinistros como acidentes, roubos ou quebras de inventários e ativos biológicos. 6.8.9 Outros gastos operacionais.
São outras despesas que têm as seguintes subcontas: 6.8.9.1 cotizações e despesas confidenciais, 6.8.9.3 ofertas e amostras de inventários, 6.8.9.4 programas de responsabilidade social, 6.8.9.6 multas e penalidades. São gastos associados a infrações legais ou regulamentares. Por último, temos a conta 6.9 gastos e perdas financeiros. Este grupo engloba as perdas associadas ao financiamento da empresa, incluindo juros e outras despesas relacionadas com o financiamento de suas operações. Tem as seguintes subcontas: 6.9.1 Juros suportados. Refere-se aos custos com juros pagos por empréstimos obtidos, como empréstimos bancários, obrigacionistas ou de sócios. 6.9.4 Diferenças de câmbio desfavoráveis. São perdas associadas às flutuações de moedas estrangeiras que afetam o valor de transações realizadas em outras moedas. 6.9.5 Descontos de pronto pagamento concedidos. Refere-se a descontos concedidos a clientes quando pagam as suas dívidas antes do prazo. 6.9.8 Outros gastos e perdas financeiros. São contas gerais que cobrem outras perdas financeiras não especificadas nas contas anteriores, como serviços bancários e diversos custos financeiros. Seguimos com a classe 7. As contas de rendimento são utilizadas para registrar as entradas de recursos da empresa, seja por venda, prestação de serviços ou outros tipos de ganhos. Conta 7.1 Vendas tem as seguintes subcontas: 7.1.1 Mercadorias refere-se à venda de mercadorias compradas pela empresa para revenda. Elas debitam a conta clientes ou caixa se pago na hora ou bancos, e credita a venda de mercadorias. 7.1.2 Produtos acabados e intermédios são vendas de produtos que a empresa fabrica ou transforma. Elas são debitadas pela conta de clientes, caixa ou bancos e credita pela conta vendas de produtos acabados. 7.1.3 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos. São vendas de subprodutos ou itens considerados como desperdício. Elas debitam conta clientes, caixa ou bancos e credita a conta vendas de subprodutos ou desperdícios. 7.1.4 Ativos biológicos. São vendas de ativos biológicos como animais ou plantas e empresas agrícolas. Elas debitam a conta clientes, caixa ou bancos e creditam a conta vendas de ativos biológicos. 7.1.5 IVA das vendas com imposto incluído. É o valor do IVA cobrado nas vendas. Ela debita a conta clientes, que é o valor total incluindo o IVA, e credita às vendas o valor sem IVA e credita também o IVA a pagar, que é o IVA da venda. 7.1.6 Devoluções de vendas. Refere-se ao valor das vendas devolvidas pelos clientes. Ela debita pelas vendas, revertendo a venda, e credita a conta clientes ou caixa se já pago. 7.1.7 Descontos e abatimentos. São descontos concedidos aos clientes. Debita a conta vendas, que é a redução do valor da venda, e credita a conta clientes, caixa ou bancos. Conta 7.2 Prestação de serviços. Tem as seguintes subcontas: 7.2.1 IVA da prestação de serviços com imposto incluído. É semelhante à venda e é o IVA relacionado à prestação de serviços. Ela debita a conta clientes por valor total, incluindo IVA, e credita a prestação de serviços o valor sem IVA.
também credita o IVA a pagar, que é o IVA da prestação. 7.2.6 Descontos e abatimentos. São descontos concedidos nas prestações de serviços. Debita a prestação de serviços, redução da receita e credita clientes, caixa ou bancos, se já estiver pago. Conta 7.3 Investimentos realizados pela própria empresa. São investimentos realizados pela empresa em diferentes tipos de ativos. Tem as seguintes subcontas. 7.3.1 Investimentos financeiros. São investimentos em ações ou títulos. Ela debita investimentos financeiros ao adquirir e credita a conta bancos ou caixa. 7.3.2 Ativos tangíveis. São investimentos em bens tangíveis como imóveis ou equipamentos. Ela debita ativos tangíveis e credita banco ou caixa. 7.3.3 Ativos intangíveis. São investimentos em ativos intangíveis como patentes ou softwares. Debita ativos intangíveis e credita banco ou caixa. 7.3.4 Investimentos em cursos. São investimentos que ainda estão sendo realizados, como por exemplo construção de uma nova fábrica. Ela debita investimentos em curso e credita banco ou caixa. Temos a conta 7.4 Reversões do período. São ajustes que revertem perdas ou provisões anteriores. Tem as seguintes subcontas. 7.4.1 De perdas por imparidade. É a reversão de perdas por imparidade, ou seja, quando um ativo previamente desvalorizado tem o seu valor ajustado de volta. Ela debita por perdas por imparidade, que é a redução da despesa, e credita pelos ativos afetados como inventários, investimentos financeiros. 7.4.2 De amortizações. É a reversão de amortizações, como no caso de um ativo que foi desvalorizado e agora tem o seu valor recuperado. Ela debita amortizações acumuladas, ou seja, reduz o valor amortizado, e credita pelas vendas ou ativos, como um ativo tangível ou intangível. 7.4.3 De provisões. É a reversão de provisões feitas para custos futuros, como para litígios ou reestruturações. Ela debita pelas provisões e credita pelas despesas diversas. 7.5 Rendimentos suplementares. São outros tipos de rendimentos que não são diretamente relacionados com a principal atividade da empresa. Tem as seguintes subcontas, da 7.5.1 a 7.5.9. Esses rendimentos podem incluir serviços sociais, aluguer de equipamentos, vendas de energia, entre outros. Elas debitam a conta cliente ou caixa e credita rendimentos suplementares como aluguel, etc. Conta 7.6 Outros rendimentos e ganhos operacionais. São rendimentos e ganhos não diretamente relacionados às vendas ou prestação de serviços, mas ainda operacionais. Tem as seguintes subcontas. 7.6.1 Subsídios para investimentos e a exploração. São subsídios que a empresa recebe para investimento ou operações. Debita a conta banco ou caixa e credita subsídios à exploração de investimentos. 7.6.3 Ganhos e investimentos de capital. São ganhos resultantes da venda de ativos de capital. Debita a conta bancos ou caixa e credita ganhos e investimento de capital. 7.6.9 Outros rendimentos alheios ao valor acrescentado. São outros rendimentos diversos, como restituição de impostos ou benefícios de penalidades contratuais. Ela debita a conta bancos ou caixa e credita outros rendimentos. Conta 7.8 Rendimentos e ganhos financeiros. Estes rendimentos estão relacionados aos rendimentos obtidos com as atividades financeiras da empresa, como juros e ganhos cambiais. Tem as seguintes subcontas. 7.8.1 Juros obtidos, que são juros ganhos em depósitos bancários ou outros investimentos financeiros. Ela debita a conta bancos ou caixa e credita juros obtidos. 7.8.4
Diferenças de câmbio favoráveis são ganhos devido a flutuações cambiais favoráveis. Desculpa, no 7.8, os juros obtidos, ela debita a conta banco ou caixa e credita os juros obtidos. 7.8.4 Diferenças de câmbio favoráveis são ganhos devido a flutuações cambiais favoráveis. Ela debita a conta banco ou caixa e credita ganhos cambiais. 7.9 Ganhos por aumento do justo valor. Refere-se aos ganhos que a empresa tem quando o valor justo de um ativo aumenta. Tem a seguinte subconta. 7.9.1 Instrumentos financeiros são ganhos devido ao aumento no valor de instrumentos financeiros. Ela debita instrumentos financeiros quando aumenta o valor e credita ganhos por aumento do justo valor. Classe 8. Classe 8. Resultados. Tem as seguintes contas. 8.1 Resultados operacionais. Essa conta reflete os resultados da atividade principal da empresa, ou seja, o lucro ou prejuízo gerado pelas operações cotidianas, como vendas, custos, despesas e despesas operacionais. Ela debita pelas despesas operacionais, que são os custos e despesas com as operações, e credita pelas receitas operacionais, que são vendas, prestação de serviços. O saldo entre essas contas determinará o resultado operacional, que é o lucro ou prejuízo operacional. Conta 8.2 Resultados financeiros. Refere-se aos resultados derivados das operações financeiras da empresa, como juros, ganhos ou perdas em investimentos e variações cambiais. Ela debita pelas despesas financeiras, que são juros pagos ou perdas cambiais, e credita pelos rendimentos financeiros, que são juros recebidos ou ganhos cambiais. O saldo entre essas contas determina o resultado financeiro. Conta 8.3 Resultados correntes. Na conta 8.3 são somados os resultados operacionais e os resultados financeiros, refletindo o resultado total das atividades da empresa antes dos impostos. Ela debita ou credita resultados operacionais e financeiros que serão somados para determinar o resultado corrente. Se houver lucro, ela acredita o resultado corrente. Se houver prejuízo, debita resultado corrente. Conta 8.5 Impostos sobre o rendimento. Refere-se aos impostos devidos sobre o lucro gerado pela empresa, incluindo o imposto corrente a pagar no período e o imposto diferido, os ajustes para pagamentos futuros. Tem as seguintes subcontas. 8.5.1 Imposto corrente, que é o valor do imposto sobre o rendimento que a empresa deve pagar no período com base no lucro apurado. Ela debita imposto sobre o rendimento, que é a despesa tributária do período, e credita impostos a pagar, que é a obrigação tributária corrente. 8.5.2 Impostos diferidos. Refere-se às diferenças temporárias entre o valor contábil dos ativos e passivos e seu valor fiscal, que resultarão em impostos a pagar ou a recuperar no futuro. Ela debita impostos a pagar ou impostos a recuperar, que são ajustes para impostos futuros, e credita
Impostos diferidos, diferimento, que é o diferimento do imposto. 8.8 Resultado líquido do período. Essa conta reflete o lucro ou prejuízo final da empresa após o cálculo de todos os resultados, sejam operacionais, financeiros e impostos. O resultado líquido é o valor que ficará disponível para a empresa após descontados os custos, despesas e impostos. Ela debita ou credita a diferença entre as receitas totais, que são operacionais mais financeiras, e as despesas totais, que são as operacionais mais financeiras mais impostos. Se a empresa tiver lucro, ela acredita o resultado líquido do período. E se a empresa tiver prejuízo, ela debita o resultado líquido do período. 8.9 Dividendos antecipados. Refere-se aos dividendos que a empresa pagará aos seus acionistas antes de definir o resultado líquido final. Esse valor pode ser distribuído com base em uma estimativa de lucro. Ela debita pelo resultado do período, reduzindo o lucro disponível para o reinvestimento, e credita pelos dividendos antecipados, que é o passivo até o pagamento efetivo. Concluído o trabalho, a movimentação das contas contábeis permite que a empresa tenha um controle detalhado de suas operações financeiras, assegurando que todas as transações sejam refletidas de maneira precisa no balanço patrimonial e demonstrativo de resultados.